Olá, amigos da Chácara Teramoto, tudo bem? Não sei se vocês estavam com saudade, mas eu estava com saudade dessa sacada aqui. Essa sacada que é o palco aí de uns papos bacanas que a gente troca, de umas ideias construtivas aí acerca do fila brasileiro e de sinofilia em geral, né? Bom, eu estou aqui fazendo esse vídeo de hoje para trocar uma ideia com vocês de um papo que é muito polêmico no meio da criação de cães de trabalho, que são as exposições, né? As exposições são um assunto muito polêmico dentro da criação de cães de trabalho, porque boa parte dos criadores ou dos interessados por esses cães são críticos dessas exposições, né? Há muitos dos quais chegam a duvidar que existam cães realmente funcionais dentro desse meio das exposições de trabalho. Bom, quando a gente fala do fila brasileiro, pessoal, as exposições elas estão presentes na história da raça desde o início da oficialização, né? Ou do pré-oficialização, né? Aqueles 10 anos antes do momento em que a raça fila é oficializada, em 1951. Você tem na década de 40 aí um pré-momento oficialização, onde surgem as exposições de fila brasileiro. Bom, essas exposições continham cães de fenótipos muito diferentes, né? Você não tinha cães todos iguais, porque era o início da construção dessa raça, então as pessoas buscavam muitos cães ainda em fazendas, em rincões distantes, e esses cães, apesar de todos filas brasileiros, apesar de todos cães de filar, não tinham uma padronização estética, né? A padronização estética era o que mais cabia para a funcionalidade que o cão desenvolvia. Então, em determinada fazenda, os cães eram utilizados mais na lida com o gado, faziam pequenas travessias, então você tinha cães que eram um pouco mais esguios, um pouco mais atléticos. Em outras fazendas, o tipo de criação já era diferente, não era tão voltada para o gado, então os cães de fila tinham um perfil mais de cão de guarda, cão de terreiro, né? Aquele cão cabeçudo, mais pesado, mais próprio para um serviço que não seja tão atlético, tão esportivo, mas um serviço mais de vigia, né? De guarda territorial. Bom, a questão é que as exposições elas foram evoluindo aí no correr das décadas e foi se refinando o olhar para dentro de um perfil visual, né? De um perfil de aparência. E esse perfil de aparência, pessoal, a gente não tem como questionar que ele é guiado pelo ser humano e é guiado por um mercado que consome esse perfil, né? Então, da experiência que eu tive com o fila brasileiro, que a gente começa a observar dentro das exposições, né? E aí eu não vou entrar no mérito específico de nada, mas no geral, é que são eventos onde você privilegia, onde você premia e dá como margem, como parâmetro a ser seguido, cães que são muito precoces. Como as exposições elas são organizadas por faixa etária, geralmente quem ganha a faixa etária de uma exposição, pelo menos das que eu fui de fila brasileiro, era o maior filhote, o filhote mais pesado, mais parrudo, né? Era geralmente esse cachorro que ganhava a classe dele. Então, de 0 a 6 meses era o maior filhote, claro, desde que não tivesse nenhum defeito estrutural grave, era o maior filhote que ganhava. E assim, dos 6 aos 12, dos 12 aos 16, dos 12 aos 18, desculpa, e dos 18 aos 24, quando o cão já é declarado adulto, mesmo sabendo que ele não está ainda no auge, na sua plenitude da forma física, nem da sua forma psíquica, nem da formação da sua personalidade. Então, pessoal, abrindo esse assunto, que é o assunto exposição, eu acredito que a exposição seja positiva numa forma de divulgar a raça, mas ela tem alguns pontos que precisam ser ajustados para os cães de trabalho
para que ela se torne algo mais compatível com um animal que vai ter que exercer função além da estética, né? Então, a raça fila, por exemplo, é uma raça que é muito divulgada pela sua rusticidade, né? Pela rusticidade mesmo, por ser um cão que dá pouco problema de saúde, que tem uma tendência aí a ter uma vida saudável aí do começo ao fim, na maioria dos casos. Porém, a classe adulta é uma classe que começa com 24 meses e você não tem nada para continuar apresentando para o público que acompanha essas exposições qual é a longevidade daquele cão que está ganhando com 2 anos de idade a classe adulta, com 3 anos. Eu não vi ainda, por exemplo, para vocês terem uma ideia, um cão que viesse a ganhar a classe adulta que tivesse mais aí de 4 ou 5 anos. Né? Então, se tratando de cães de trabalho, a criação de uma classe sênior, por exemplo, que pudesse mostrar a longevidade desses animais ao longo da sua vida, né? Até um período mais avançado, para mostrar para as pessoas as linhagens que conseguem ter cães com boa condição física até uma idade superior. Tudo isso seria muito interessante e fácil de ser aplicado. Muito mais fácil, por exemplo, do que as críticas que eu vejo quanto à questão das provas de temperamento que existem para o fila brasileiro. Eu vejo muitas críticas em relação à forma como é feita as provas de temperamento nas exposições especializadas de fila brasileiro, porém não existe outro parâmetro a ser seguido, ou não existe da parte de quem estabelece a crítica um exemplo apresentado de um modelo proposto que possa ser empregado no caso brasileiro, né? Ouço as pessoas falando que não, o cão não pode estar na guia, mas eu fico pensando como que elas imaginam que num ambiente público cercado de pessoas, de populares, que muitas vezes nem são cachorreiros, mas que estão assistindo aquilo, né? O ambiente de uma exposição, você imagine que você vai poder transitar com cães de guarda ou manter esses cães de guarda em algum momento sem estar preso a uma guia. Isso exigiria uma estrutura muito maior do que simplesmente falar que aquela forma não é a melhor forma a ser feita, né? Então, são questões complicadas, são questões que a gente precisa debater, ouvir muito as ideias das pessoas para caminhar num sentido que faça evoluir a nossa sinofilia dos cães de trabalho brasileiro, que faça evoluir principalmente a sinofilia aí que mais nos interessa, essa que é a sinofilia do criador de fila, tá? Esse estudo que a gente faz especificamente da raça, mas é uma discussão que a gente pode abranger aí a todas as raças de trabalho, tá? A gente precisa valorizar a longevidade dos cães, a gente precisa aí saber apreciar um cão de trabalho que chega na sua plenitude da forma, que chega no auge da sua idade, com saúde. A gente precisa saber apreciar essas linhagens que transmitem esses cães que são longevos, que são rústicos, e a gente precisa também, como criador, como admirador do fila brasileiro, tentar melhorar esse formato que as exposições se propõem a apresentar para o público que se interessa pela raça, tá bom? Se não, pessoal, a gente sabe que as condições para você frequentar uma exposição hoje são muito caras, são difíceis, geralmente só quem vai fazer isso vão ser grandes canis, e aí você vai ficar ali gerando um show que vai ser para muito poucas pessoas, que vai trazer muito pouco benefício para a raça, tá bom? Como um todo, né? Daí não estou falando do canil específico que vai lá e que ganha, mas a exposição de fila brasileira, a exposição de cão de trabalho, tem que ser uma exposição que a raça ganhe como um todo. Pessoal, não deixem de dar o curtir aí no nosso vídeo, inscrevam-se no nosso canal. Se você gostou da conversa, quer deixar sua opinião, comente, deixe seu comentário, a gente vai tentar aí respondendo todo mundo. E esse é um bate-papo aí que
tem a pretensão, não sei, né, vai depender aí dos comentários de vocês, de ter uma continuação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo no coração de todos vocês, bom final de semana e tchau!